1. O principal objetivo da regulação econômica pelo Estado é corrigir falhas de mercado, como as externalidades negativas e assimetria de informações. Certo. A regulação econômica pelo Estado tem como principal objetivo corrigir falhas de mercado, que são situações em que o mercado, sozinho, não aloca recursos de forma eficiente. Exemplos de falhas de mercado incluem externalidades negativas, quando atividades econômicas geram efeitos negativos sobre terceiros, como a poluição. Assimetria de informações, quando uma das partes de uma transação possui mais ou melhores informações que a outra, comprometendo a eficiência do mercado. A regulação busca promover maior eficiência econômica, proteger os consumidores, garantir a concorrência e corrigir essas distorções. 2. As falhas de governo ocorrem quando há excesso de regulação, nunca devido à falta de regulação. Errado. As falhas de governo não ocorrem apenas devido ao excesso de regulação, mas também podem surgir pela falta de regulação ou pela inadequação das ações governamentais. Falhas de governo referem-se a situações em que as intervenções do Estado não resultam em melhorias na eficiência ou no bem-estar social, podendo até piorar a situação. 3. Os bens públicos e os bens comuns são regulados com o objetivo de evitar a superexploração dos recursos disponíveis. Certo. Os bens públicos e os bens comuns são categorias de bens que enfrentam desafios específicos relacionados ao seu uso e à alocação eficiente de recursos. Bens públicos caracterizam-se pela não exclusividade. Não é possível excluir pessoas do uso e pela não rivalidade. O consumo de uma pessoa não reduz a disponibilidade para outras. Exemplos incluem iluminação pública e defesa nacional. A regulação visa garantir sua provisão adequada, já que o mercado tende a falhar na produção desses bens devido ao problema do carona free rider. Bens comuns caracterizam-se pela não exclusividade, mas possuem rivalidade. O uso de um indivíduo reduz a disponibilidade para outros. Exemplos incluem recursos naturais como florestas, pesca e água. Sem regulação, esses bens enfrentam o risco da tragédia dos comuns, onde a superexploração leva à exaustão dos recursos. 4. A teoria da captura explica que as agências reguladoras podem ser influenciadas pelos interesses de grupos regulados, prejudicando sua imparcialidade. Certo. A teoria da captura descreve um fenômeno em que as agências reguladoras, criadas para proteger o interesse público e regular determinados setores, acabam sendo influenciadas ou controladas pelos próprios grupos que deveriam regular. Essa influência pode ocorrer de várias formas, como lobby, pressão política ou oferta de vantagens. Como consequência, as decisões das agências podem ser orientadas para atender os interesses desses grupos, em vez do bem-estar coletivo. A imparcialidade e a eficiência das regulações podem ser comprometidas, gerando resultados que favorecem empresas ou setores regulados em detrimento da sociedade. Esse conceito foi amplamente discutido na literatura de economia e ciência política, com destaque para o trabalho de economistas como George Stigler, que argumentou que a regulação frequentemente é capturada pelas indústrias que deveria supervisionar. 5. A teoria do agente principal trata da relação entre o governo, que delega autoridade, e as agências reguladoras, que atuam como agentes. Certo. A teoria do agente principal ou teoria da agência descreve a relação contratual em que um principal delega autoridade a um agente para que este atue em seu nome. Essa teoria é amplamente utilizada para analisar a relação entre o governo principal e as agências reguladoras agentes. Desafios nessa relação incluem assimetria de informações. O agente geralmente possui mais informações sobre sua atuação do que o principal, dificultando o controle e a fiscalização. Risco de divergência de interesses. Os objetivos do agente podem não estar totalmente alinhados com os do principal, resultando em comportamentos oportunistas ou em decisões que não atendem plenamente ao interesse público. Mecanismos de controle. Para minimizar esses problemas, o principal estabelece mecanismos como supervisão, auditorias, incentivos e penalidades para alinhar os interesses do agente com os seus próprios. 6.
A teoria econômica da regulação sustenta que as empresas reguladas sempre buscam reduzir os custos sociais de suas operações. Errado. A teoria econômica da regulação, particularmente conforme apresentada por autores como George Stigler, enfatiza que as empresas reguladas buscam maximizar seus próprios interesses, que podem incluir lucros, redução de custos e vantagens competitivas. No entanto, isso não implica necessariamente uma busca para reduzir os custos sociais de suas operações. Na verdade, muitas vezes as empresas reguladas podem buscar regulação favorável, utilizar o processo regulatório para obter vantagens, como barreiras à entrada de novos concorrentes, subsídios ou preços mais elevados para seus produtos. Negligenciar custos sociais, deixar de internalizar os impactos negativos de suas atividades, como externalidades ambientais, quando não há pressão regulatória efetiva. Aumentar lucros à custa do interesse público, influenciar as regulações para maximizar ganhos, mesmo que isso eleve os custos sociais. 7. A regulação de preço visa garantir a concorrência perfeita, ajustando os preços cobrados pelas empresas para níveis competitivos. Errado. A regulação de preço não tem como objetivo garantir a concorrência perfeita, pois este é um modelo teórico que pressupõe a ausência de barreiras de entrada, transparência total das informações e muitos compradores e vendedores, o que raramente ocorre na prática. O objetivo principal da regulação de preço é evitar abusos de mercado, regular preços em setores onde há monopólios ou oligopólios naturais como serviços de energia elétrica, saneamento e telecomunicações, onde a ausência de concorrência efetiva pode levar a preços excessivos. Proteger os consumidores, garantir que os preços cobrados sejam justos e acessíveis, evitando práticas abusivas. Incentivar eficiência, promover um equilíbrio entre o retorno financeiro das empresas e o interesse público, sem desestimular investimentos. 8. A regulação de qualidade se aplica aos produtos, não abrangendo os serviços prestados. Errado. A regulação de qualidade se aplica tanto a produtos quanto a serviços. Seu objetivo é estabelecer padrões mínimos de qualidade para proteger os consumidores, garantir a segurança e promover a confiança no mercado. Exemplos: produtos, regulamentações sobre alimentos, medicamentos, veículos, equipamentos eletrônicos, etc., que garantem que os itens atendam a critérios específicos antes de serem comercializados. Serviços, regulamentações sobre serviços de saúde, transporte público, educação, telecomunicações, entre outros, que garantem que a prestação de serviços atenda aos padrões estabelecidos. 9. A análise de impacto regulatório AIR deve ser realizada antes da edição de normas regulatórias, visando prever possíveis consequências. Certo. A análise de impacto regulatório AIR é um instrumento utilizado para avaliar, de forma sistemática, os possíveis efeitos de uma norma ou regulação antes de sua edição. O objetivo principal da AIR é subsidiar a tomada de decisão, assegurando que a regulação proposta seja eficiente, eficaz e atenda ao interesse público. Elementos fundamentais da AIR. Previsão de consequências. Analisa os impactos econômicos, sociais e ambientais que a regulação pode gerar. Comparação de alternativas. Avalia diferentes opções regulatórias, incluindo a possibilidade de não regular. Transparência. Contribui para o processo de regulação ser mais transparente e baseado em evidências. Prevenção de falhas regulatórias. Busca antecipar e mitigar possíveis problemas que poderiam surgir com a implementação da norma. No Brasil, a AIR é exigida em diversos contextos, conforme estabelecido na Lei nº 13.874 de 2019, Lei da Liberdade Econômica, e em regulamentos específicos de agências reguladoras, reforçando sua importância na governança regulatória. 10. O Decreto nº 10.411 de 2020 estabelece que a análise de impacto regulatório deve ser aplicada apenas às normas infralegais. Errado. O Decreto nº 10.411/2020,
que regulamenta a análise de impacto regulatório AIR no Brasil, estabelece que a AIR deve ser aplicada no processo de elaboração, alteração ou revogação de atos normativos de caráter geral, independentemente de serem normas infralegais ou não. Pontos relevantes. Abrangência. O decreto não limita a AIR apenas a normas infralegais, seu foco é em atos normativos de caráter geral, ou seja, normas que impactam de forma ampla a sociedade ou setores econômicos. Agências reguladoras. A AIR é obrigatória para agências reguladoras e outros órgãos da administração pública federal quando da edição de normas relevantes. Objetivo: garantir que as normas sejam fundamentadas em evidências, promovendo eficiência, eficácia e alinhamento com o interesse público. 11. Em mercados de concorrência imperfeita, a regulação busca minimizar os impactos da concentração econômica e proteger os consumidores. Certo. Em mercados de concorrência imperfeita, onde a concorrência é limitada por fatores como a presença de monopólios, oligopólios ou barreiras à entrada, a regulação tem como objetivos principais: minimizar os impactos da concentração econômica. A regulação tenta evitar que um número reduzido de empresas controle excessivamente o mercado, o que pode levar à manipulação de preços, à redução da inovação e ao enfraquecimento da competição. Proteger os consumidores. Sem a competição adequada, os consumidores podem ser prejudicados por preços elevados, baixa qualidade de produtos ou serviços e falta de opções. A regulação busca equilibrar as relações entre empresas e consumidores, garantindo acesso a bens e serviços a preços justos e condições adequadas de qualidade. 12. A tarifação por custo de serviço consiste em estabelecer preços com base no custo total de produção, acrescido de uma margem de lucro justa. Certo. A tarifação por custo de serviço é um modelo regulatório em que os preços de um serviço são definidos com base no custo total de produção do serviço, incluindo todos os custos operacionais e de infraestrutura necessários para sua prestação. Além disso, é adicionada uma margem de lucro justa para garantir que as empresas possam operar de forma viável financeiramente. Esse modelo é comumente utilizado em setores de monopólio natural, como energia elétrica, água e saneamento, onde a concorrência é limitada ou inexistente. A ideia é garantir que o preço final do serviço seja justo tanto para os consumidores quanto para as empresas prestadoras de serviço, ao mesmo tempo em que incentiva a eficiência operacional. 13. A governança regulatória baseia-se em princípios como transparência, accountability e participação social. Certo. A governança regulatória refere-se aos processos, estruturas e práticas pelos quais as agências reguladoras e o governo elaboram e implementam normas, políticas e regulamentos. A boa governança regulatória se baseia em princípios fundamentais, como: transparência. Garante que os processos regulatórios sejam claros e acessíveis ao público, permitindo que os cidadãos compreendam as decisões e a justificativa para a criação ou alteração das normas. Accountability. Responsabilidade. As agências reguladoras e os gestores públicos devem ser responsáveis por suas ações e decisões, prestando contas à sociedade e aos órgãos competentes. Participação social. Envolve a inclusão dos stakeholders, partes interessadas, como consumidores, empresas e organizações da sociedade civil, no processo regulatório, garantindo que diferentes perspectivas sejam consideradas nas decisões. 14. O ambiente regulatório experimental, também chamado de sandbox regulatório, permite a implementação temporária de normas em um ambiente controlado. Certo. O ambiente regulatório experimental, também conhecido como sandbox regulatório, é um espaço onde novas tecnologias ou modelos de negócios podem ser testados sob condições controladas, mas com a flexibilidade de ajustes nas normas regulatórias. Esse ambiente permite a implementação temporária de normas ou a redução de exigências regulatórias para inovações que, de outra forma, poderiam enfrentar dificuldades em operar sob a regulamentação tradicional. O objetivo do sandbox regulatório é inovar com segurança, proporcionar às empresas a possibilidade de testar novos produtos, serviços ou modelos de negócios sem os riscos de não conformidade regulatória, permitindo à regulação acompanhar de perto os testes e ajustes necessários.
promover a inovação e a competição, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas, especialmente em setores como fintechs, saúde digital e outros mercados emergentes. Avaliar impactos, permitir que as autoridades regulatórias compreendam melhor os impactos e riscos de novas abordagens antes de sua adoção em larga escala. Assim, o sandbox regulatório é uma ferramenta útil para testar novas soluções de forma controlada e responsável. 15. A regulação responsiva adapta as intervenções regulatórias conforme o comportamento do mercado ou dos regulados. Certo. A regulação responsiva é uma abordagem que envolve ajustes nas intervenções regulatórias com base no comportamento dos regulados e nas condições do mercado. Em vez de adotar uma abordagem rígida e predefinida, essa forma de regulação se adapta dinamicamente às reações e ao grau de conformidade dos regulados, buscando maior eficácia e eficiência. Essa abordagem pode envolver um monitoramento contínuo. O comportamento das empresas e do mercado é observado para verificar se estão atendendo às normas e regulamentos. Intervenção gradual. Se as empresas cumprirem as normas de forma voluntária ou se os problemas forem mínimos, a intervenção pode ser mais leve. Caso contrário, a regulação se torna mais rigorosa, com sanções ou imposições de requisitos adicionais. Adaptação conforme resultados. A regulação responsiva ajusta suas medidas de acordo com a resposta dos regulados, promovendo uma abordagem mais flexível e eficaz. 16. As ferramentas de planejamento regulatório incluem a agenda regulatória e a consulta pública. Certo. As ferramentas de planejamento regulatório, como a agenda regulatória e a consulta pública, são utilizadas para melhorar a transparência e a participação pública no processo de elaboração das normas e regulamentos. A agenda regulatória estabelece prioridades para a elaboração e revisão de normas, enquanto a consulta pública permite que os cidadãos, organizações e outras partes interessadas contribuam com suas opiniões antes da implementação de uma regulação. 17. As agências reguladoras possuem autonomia administrativa e financeira, sendo imunes ao controle judicial de seus atos normativos. Errado. Embora as agências reguladoras possuam autonomia administrativa e financeira, elas não são imunes ao controle judicial de seus atos normativos. O controle judicial pode ser exercido sobre os atos das agências, especialmente quando estes forem considerados ilegais, inconstitucionais ou contrários ao interesse público. A Constituição e a legislação asseguram a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos, incluindo os atos normativos das agências reguladoras, desde que observados os limites legais e constitucionais. 18. A Lei nº 10.871 de 2004 estabelece o regime jurídico aplicável às carreiras e cargos de algumas agências reguladoras no Brasil. Certo. A Lei nº 10.871 de 2004 estabelece o regime jurídico aplicável às carreiras e cargos de algumas agências reguladoras no Brasil, tratando especificamente da regulamentação do regime de trabalho dos servidores e do quadro de pessoal dessas agências. A lei define normas sobre o ingresso, a remuneração e os direitos desses servidores, além de organizar a estrutura funcional das agências reguladoras para garantir a sua autonomia e eficiência no cumprimento de suas atribuições. 19. A Lei nº 12.529 de 2011 reorganizou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que inclui a atuação regulatória do CAD. Certo. A Lei nº 12.529 de 2011 reorganizou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, estabelecendo novas atribuições e responsabilidades para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD. A partir dessa lei, o CAD ganhou um papel ainda mais importante na regulação da concorrência no Brasil, com a responsabilidade de analisar e combater práticas anticoncorrenciais, como cartéis e abusos de poder econômico. A lei também criou mecanismos mais eficientes para a atuação do CAD, fortalecendo o sistema de defesa da concorrência no país. 20. O Decreto nº 12.150 de 2024 reforça a necessidade de o Brasil adotar práticas regulatórias baseadas em evidências, como parte da Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória. Certo.
O Decreto número 12.150 de 2024, que institui a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória, reforça a necessidade de o Brasil adotar práticas regulatórias baseadas em evidências. A estratégia tem como objetivo aprimorar a qualidade da regulação no país, promovendo a transparência, a eficiência e a participação social no processo regulatório. A adoção de práticas baseadas em evidências é uma das diretrizes fundamentais dessa estratégia, visando a criação de regulamentos mais eficazes e alinhados com as necessidades da sociedade e da economia. 21. A Lei nº 13.874 de 2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, estabelece princípios para limitar a atuação regulatória do Estado, promovendo maior segurança jurídica. Certo. A Lei nº 13.874 de 2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, estabelece princípios que buscam limitar a atuação regulatória do Estado e promover maior segurança jurídica, com o objetivo de facilitar a atividade econômica no Brasil. A lei introduz normas que visam reduzir a burocracia, garantir a liberdade de iniciativa e aprimorar o ambiente de negócios. Ela também estabelece medidas para garantir que a atuação do Estado seja mais previsível, clara e eficiente, promovendo maior segurança jurídica para os empresários e demais agentes econômicos. 22. O monitoramento da agenda regulatória tem como objetivo principal garantir que as normas aprovadas sejam revisadas em intervalos regulares. Certo. O monitoramento da agenda regulatória tem como objetivo principal garantir que as normas aprovadas sejam revisadas de forma periódica e eficiente, assegurando que permaneçam atualizadas e adequadas às necessidades da sociedade e da economia. Além disso, esse monitoramento busca avaliar a efetividade das normas em vigor, identificar possíveis impactos negativos e verificar se os objetivos regulatórios estão sendo alcançados, possibilitando ajustes quando necessário. 23. Métodos de avaliação de resultado regulatório incluem a análise de impacto e a comparação entre custos e benefícios. Certo. Métodos de avaliação de resultado regulatório, como a análise de impacto regulatório são fundamentais para avaliar os efeitos das normas antes e após sua implementação. A análise de impacto busca identificar os custos, benefícios e possíveis consequências de uma regulação, enquanto a comparação entre custos e benefícios visa avaliar se os benefícios gerados pela regulação superam os custos impostos às partes envolvidas. Esses métodos ajudam a garantir que as normas sejam eficientes, eficazes e proporcionais aos objetivos desejados. 24. A regulação por incentivos busca alinhar os interesses dos regulados com os objetivos de política pública, promovendo eficiência. Certo. A regulação por incentivos é uma abordagem que visa alinhar os interesses dos regulados com os objetivos de política pública, incentivando comportamentos que favoreçam a eficiência e o cumprimento das metas estabelecidas. Ao invés de simplesmente impor obrigações, a regulação por incentivos utiliza mecanismos como recompensas, bônus ou outros estímulos financeiros para incentivar os regulados a adotar práticas que atendam aos objetivos sociais e econômicos, promovendo assim uma regulação mais eficaz e com maior aderência aos resultados esperados. 25. A tarifação por preço teto é um exemplo de regulação por incentivos, pois estabelece um limite máximo para os preços. Certo. A tarifação por preço teto é um exemplo de regulação por incentivos, pois estabelece um limite máximo para os preços que podem ser cobrados pelos serviços ou produtos regulados, incentivando os fornecedores a operar de maneira mais eficiente. O objetivo é que as empresas busquem reduzir custos e melhorar a qualidade, já que, dentro desse limite, elas podem ajustar seus preços, mas sem ultrapassar o teto estipulado. Esse tipo de regulação cria um incentivo para que as empresas se tornem mais competitivas, atendam melhor aos consumidores e melhorem sua eficiência operacional. 26. O processo de participação social nas decisões regulatórias deve ser assegurado em todas as etapas, desde a elaboração até a implementação de normas. Certo. O processo de participação social nas decisões regulatórias deve ser assegurado em todas as etapas, desde a elaboração até a implementação de normas.
A inclusão da sociedade nas decisões regulatórias garante maior transparência, legitimidade e efetividade nas políticas públicas. A participação social pode ocorrer por meio de consultas públicas, audiências e outros mecanismos, permitindo que diversos atores, como cidadãos, organizações da sociedade civil e empresas, possam contribuir com suas opiniões, sugestões e críticas, tornando o processo regulatório mais inclusivo e adequado às necessidades da população. 27. A agenda regulatória é elaborada pelos órgãos reguladores, sem necessidade de consulta pública. Errado. A agenda regulatória não é elaborada apenas pelos órgãos reguladores sem consulta pública. De acordo com boas práticas de governança regulatória, a elaboração da agenda regulatória deve envolver a participação de diversos setores da sociedade, incluindo consultas públicas, para garantir transparência e a consideração das necessidades e expectativas dos diversos atores. Embora os órgãos reguladores desempenhem um papel central na elaboração da agenda, a consulta pública é uma ferramenta importante para promover um processo mais democrático e fundamentado. 28. A desregulação refere-se à eliminação de todas as normas regulatórias em um setor econômico específico. Errado. A desregulação não se refere à eliminação de todas as normas regulatórias em um setor econômico específico, mas sim à redução ou eliminação de regulamentações consideradas excessivas, burocráticas ou ineficazes. O objetivo da desregulação é simplificar o ambiente regulatório, promovendo maior liberdade econômica e eficiência, sem, no entanto, eliminar completamente a regulação. A desregulação pode envolver a redução de intervenções do Estado, mantendo as normas necessárias para garantir a competição, a segurança e o bem-estar público. 29. A re-regulação envolve a revisão e o aprimoramento de normas regulatórias não existentes. Errado. A re-regulação não se refere à criação de normas regulatórias inexistentes, mas sim à revisão, aprimoramento ou atualização das normas regulatórias que já existem. O processo de re-regulação busca adaptar as regulamentações às novas realidades econômicas, sociais e tecnológicas, corrigindo deficiências, ajustando excessos ou lacunas e tornando as regras mais eficazes e alinhadas com os objetivos de política pública. A re-regulação visa tornar o ambiente regulatório mais eficiente e adequado às necessidades atuais. 30. Externalidades podem ser positivas ou negativas e representam os efeitos indiretos de uma atividade econômica sobre si. Errado. As externalidades são efeitos indiretos de uma atividade econômica sobre terceiros, e não sobre si mesma. Elas podem ser positivas benefícios para outros agentes econômicos ou para a sociedade ou negativas custos para outros agentes econômicos ou para a sociedade, mas sempre envolvem impactos para indivíduos ou grupos que não estão diretamente envolvidos na atividade que gerou a externalidade.